Bom, antes de falar da Guerra Fria, nós precisamos primeiro saber por que ela se chamava Guerra Fria. Na época, depois da Segunda Guerra Mundial, haviam duas potências no mundo, que era a União Soviética e os Estados Unidos. O nome Guerra Fria foi dado porque não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, as duas potências do período. O primeiro fato que eu vou falar sobre a Guerra Fria foi a corrida armamentista, que é quando um país se arma alegando que quer se defender do outro. E esse foi o objetivo central tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética na primeira parte da Guerra Fria. E a arma que eles produziam era em sua maioria armas nucleares, muito perigosas e que, se fossem usadas, causariam muitas perdas e muita destruição no mundo. Historiadores alegam que se a guerra fosse direta, nós talvez não estaríamos aqui hoje. Um dos mais famosos conflitos desse tipo foi a Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 1955 e 1975. O Vietnã do Sul teve apoio dos Estados Unidos, que a princípio enviaram dinheiro e armas, mas foi só com o presidente Lyndon Johnson que os Estados Unidos acharam um pretexto para entrar na Guerra do Vietnã, de forma oficial, em 1964. Um confronto direto era inviável, por isso Estados Unidos e União Soviética acabaram se envolvendo em diversos conflitos regionais, ou seja, pequenos conflitos fora do seu território normal. Eles ajudavam nações menores para conseguir o apoio. A Península da Coreia era para ter virado um país independente naquela época, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Ela foi dividida em duas partes, Coreia do Norte e Coreia do Sul. De 1950 e 1953, a guerra deixou cerca de 1 milhão de mortos. Naquela época, com o objetivo de buscar aliados para a sua potência, os Estados Unidos começaram a apoiar diversas ditaduras militares na América Latina. Com isso, países como o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia foram algumas das nações que perderam a sua democracia e sua liberdade política. Além da corrida armamentista, a Guerra Fria também causou uma corrida pelo espaço. A partir de 1957, os soviéticos e norte-americanos competiram por satélites, foguetes, missões espaciais até pela Lua. Essa foi a corrida espacial. O soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem ao espaço, enquanto os Estados Unidos mandaram os primeiros homens ao solo da Lua. Nesse mundo dividido entre dois, capitalistas e comunistas, alguns escolheram a neutralidade. Eram os países não alinhados, formados em sua maioria por países em desenvolvimento. Índia, África do Sul e Egito foram alguns dos mais importantes. E os três levantaram seus dedos e declararam neutralidade entre essa guerra de capitalismo e comunismo. O primeiro encontro do movimento dos não aliados foi a Conferência de Bandung, na Indonésia. A reunião foi realizada em 1955 e envolveu 29 países. O marco mais simbólico do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. O símbolo de um mundo dividido ficou de pé em Berlim durante quase 3 décadas, e foi o próprio povo que derrubou o muro.